Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu peço a você que não é inscrito que se inscreva, deixe aí aquele like, seu comentário e que compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Seguinte, nós vamos fazer hoje uma apresentação bem simples, né, desse livro aqui. Eu não vou fazer review, tá? Eu vou aqui mostrar mais ou menos qual é o conteúdo que esse livro vai trazer para nós. Esse livro de Justo González é um autor, historiador aí, que a gente já tem alguns materiais dele, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro agora, né? O mais conhecido talvez seja esse box de história, esse daqui, Justo González. Mas eu tenho um outro livro dele também, História das Doutrinas, parece. Eu tenho um review desse livro no canal. Depois vocês procurem aí que deve ter. História das Doutrinas, parece uma coisa assim. Esse livro saiu agora pela CPAD, né? Eu acho que foi agora que ele saiu, eu vi num grupo aí esses dias, e eu me interessei muito pelo título, tá? A Bíblia na Igreja Antiga, sua criação, uso e interpretação. Então, esse tema aqui é um tema que eu gosto muito, vocês sabem, é um tema que a gente trabalha muito nesse canal. E é claro, eu não perdi tempo e peguei ele um livro barato. Eu não lembro agora assim de cor, né, quanto foi, mas foi um livro barato, eu comprei na Amazon, inclusive. E esse livro de conteúdo vai conter 161 páginas e mais ali umas 10 páginas de índice dos autores que ele cita em sua obra, tá? Então é um livro, não é tão grande e a fonte dele também não é tão pequena. Então é um conteúdo assim rápido, mas é muito direto em cima do tema proposto, tá bom? Mas nós vamos ler aqui, nós vamos ler um pouco sobre o que esse livro vai tratar. Ó, esse livro ainda é a primeira edição, então você veja aí que é um livro novo, né? 2022. É um livro novo. Eu até indiquei ele já para alguns irmãos aí que gostam também do assunto, tá? E aqui eu vou ler o sumário para vocês entenderem aí mais ou menos do que o livro vai tratar. Você vai ter o prefácio, as abreviações, a introdução, e esse livro vai ser dividido em 3 partes. E uma última parte que é a conclusão, então vamos dizer assim 4 partes, né? Esse livro é dividido. Mas ele tem aqui a primeira parte. Ele vai tratar sobre o aspecto físico da Bíblia na antiguidade. Aí capítulo 1, os idiomas e o conteúdo das primeiras Bíblias cristãs. No capítulo 2, a formação do Novo Testamento. Capítulo 3, materiais e aparência das primeiras Bíblias. Olha o conteúdo muito top. A gente lê muito sobre esse assunto aqui nos livros de crítica textual, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Ele vai tratar exatamente dessa parte aqui introdutória, vai abordar muito. Aí você vai ter o capítulo 4, que ele vai tratar dos capítulos e versículos, ou seja, da divisão, né, do livro sagrado. Capítulo 5, a transmissão do texto através dos séculos. Poxa, cara, muito bom. E o capítulo 6, dos manuscritos à impressão. Você veja, é um conteúdo de história. Esse autor, ele é fantástico quando ele aborda com esse viés histórico, né? Ou seja, qual for o assunto que ele irá tratar. Como eu falei, eu tenho um outro livro dele, de História das Doutrinas. Cara, é muito bom o livro, é muito bom. Ele vai falar sobre as discussões teológicas lá da época e como que as doutrinas elas vão sendo criadas em cima, é claro, dessas discussões. Eu dei uma pausa aqui porque eu fui procurar o livro, né? É esse livro aqui, ó. Uma breve história das doutrinas cristãs. Então, tipo assim, você que gosta desse viés histórico, cara, pode estudar e vale muito a pena pegar esses materiais desse autor aqui, tá? A gente aqui super indica as obras dele. Então, vamos lá. Essa foi a primeira parte do livro. A segunda parte, ele vai tratar sobre o uso da Bíblia na Igreja Antiga, que no caso vai da página 61 até a página 107. Temos alguns capítulos. Vamos lá. O capítulo 7 ele vai falar sobre a leitura e o uso da Bíblia no culto. Olha só que coisa interessante. Capítulo 8, o uso dos salmos. Capítulo 9, a leitura privada.
Capítulo 10, a Bíblia e a educação. Olha só que coisa interessante, hein? Será que é sobre a influência da Bíblia na questão da educação na história? Ou seja, educação secular mesmo? Pode ser, né? Quem sabe seja isso. Depois a gente dá uma olhada aí e vê se é isso realmente. Capítulo 11, a Bíblia e a ordem social. Influências realmente da Bíblia no meio social. Por exemplo, Idade Média, a cultura europeia antiga, ela foi transformada exatamente por causa da Bíblia. E hoje nós assim vivemos inclusive um tempo em que esses padrões cristãos antigos, né, assim como é muito chamado, né, judaico-cristãos, eles estão sendo distorcidos ou assim, menosprezados ou desprezados mesmo. Porque nós temos hoje uma cultura pós-moderna em que ela tenta, de todas as formas, tipo assim, ela tenta ignorar tudo aquilo que foi, no caso, ensinado por causa ou com influência da Bíblia. Ele tenta atacar, né? Atacar e desfazer toda essa cultura cristã. Então, você vê, né, como esse assunto aqui, esse capítulo deve ser muito interessante. A terceira parte, ele vai tratar sobre a interpretação da Bíblia, que vai começar da página 115 e vai até a página 153. Aí nós temos o capítulo 12, que vai falar dos modelos de interpretação. Capítulo 13, textos cruciais, 2 pontos. Aí vai falar a criação. Então, é um capítulo apenas sobre esse tema. Capítulo 14, textos cruciais, 2 pontos. Ele vai falar sobre o Êxodo como eixo tipológico. Então, ele já vai tratar exatamente sobre o Êxodo. E capítulo 15, textos cruciais, 2 pontos. Ele vai tratar sobre o verbo. E, é claro, o verbo aqui, ele com certeza vai abordar o verbo... Ele vai tentar comparar ali, né? Ou diferenciar o verbo de João, porque João é quem mais aborda esse tema, né, em suas cartas. Ele faz a menção do verbo verdadeiro, né, que é o Cristo encarnado, em comparação, né, ou para diferenciar com o verbo filosófico antigo. Tá? Então deve ser isso. Então vamos lá. E a conclusão, que eu disse que seria a quarta parte, na verdade é uma conclusão mesmo, que página 159, ele vai falar sobre as lições de ontem e promessas do amanhã, na página 159. A gente vai ler um pouco aqui sobre o capítulo 10, né, que eu achei interessante, a Bíblia e a educação. Vamos ler aqui um trechozinho para ver sobre o que esse capítulo vai tratar, que eu achei bem interessante. Ele vai dizer aqui o seguinte, dois parágrafos, né? Ele vai falar o seguinte aqui. Quem comparecia ao culto e chegava cedo tinha a oportunidade de escutar a leitura de longas passagens bíblicas que aparentemente, pelo menos em algumas igrejas, eram lidas enquanto se aguardava a chegada de todos. No serviço da palavra, as passagens eram lidas e em seguida explicadas. Muito bom, hein? Esse era o principal método de aprendizagem da Bíblia para a imensa maioria dos cristãos. Estamos falando da igreja antiga, viu? Quando alguém decidia unir-se à igreja, este deveria informar o bispo ou pastor para que fosse incluído em uma lista oficial de catecúmenos. Olha aí, gente, que coisa massa. Esse grupo de pessoas, então, se reuniam regularmente para aprender acerca da fé e para estudar a Bíblia. Normalmente sobre os auspícios de alguma pessoa laica capacitada para essa tarefa. Esse processo durava aproximadamente uns 2 anos, às vezes 3, antes de a pessoa ser batizada. E hoje nós temos tanta pressa para poder batizar as pessoas, né, que chegam leigas em uma igreja. E aí a gente muitas vezes não aprende com a igreja antiga, né? Como é que eles faziam? Eu acho que a gente tinha que parar mais para poder, assim, rever alguns pontos, né, do nosso cristianismo de hoje. A gente tinha que realmente ter mais atenção a essas coisas. Assim, parece besteira, mas isso tem uma importância muito grande.
Ele continua aqui, né? A pessoa ser batizada normalmente na noite entre Sábado Santo e o Domingo da Ressurreição. Após o batismo, a pessoa continuava assistindo ao serviço da palavra e, portanto, dava continuidade à sua educação bíblica. Nós podemos bem imaginar que, seguindo tanto a tradição hebraica quanto o que é característico das culturas orais, os crentes memorizavam passagens e logo as ruminavam nas suas devoções privadas ou familiares. Aí ele tem mais um pouquinho aqui que eu achei interessante, vou parar. Os grandes mestres cristãos estavam muito conscientes da necessidade de adaptar o ensinamento de tal modo que correspondesse às circunstâncias daqueles que deveriam recebê-lo. E, nos casos necessários, que respondesse às suas objeções e ideias pré-concebidas. Ou seja, aquilo que eles já tinham de entendimento, né, sobre a vida, das coisas quando elas vinham do mundo, tá? Ele está falando aqui de uma pessoa quando ela se ingressava, ou seja, quando ela se convertia a uma igreja. Você vê aqui que não fala nem de apelo. Gente, apelo é uma coisa nova. É uma coisa aí de, sei lá, 2 séculos, 1 século e meio, uma coisa assim. Então não havia apelos assim como a gente conhece hoje. Havia as pregações, os ensinamentos, e as pessoas não cristãs iam para o culto normalmente, e se no caso elas desejassem, no caso, fazer parte daquela comunidade, como diz aqui o texto, elas se achegavam ao bispo ou ao pastor para poder falar para eles. Só que tinha que, no caso, antes de serem batizados, era 2 ou 3 anos de ensinamento da palavra de Deus. Isso aqui eu achei muito, muito bacana. Tá bom, gente? Então tá aí, ó, um livro, cara, com certeza vai ser uma das melhores leituras do ano de 2023, tá bom? Depois a gente vai falar, é claro. Eu acho que esse ano a gente ainda vai falar mais desse livro aqui. Então, já indico esse livro de cara aí para você que gosta dessa questão de história da igreja, né? A Bíblia na Igreja Antiga, Justo Gonzalez. Então é isso. Deus abençoe a vida de vocês aí.